Olá, boa noite, pessoas. Vamos entrando. Bem-vindo ao canal Doutor Oncala, onde eu faço análise de comportamento. E hoje nós vamos falar a respeito de linguagem corporal. Um assunto muito interessante que você vive no dia a dia. E eu vou explicar um pouco como isso acontece e também no final nós vamos brincar aqui falando sobre alguns gestos, expressões que nós vivenciamos no dia a dia e que nos diz muito, às vezes mais do que a palavra. Então vamos lá, né? A linguagem corporal, né, é a maneira como um corpo usa expressões, gestos, o tônus corporal para se comunicar, né? Então vamos imaginar há quanto tempo nós trabalhamos com isso. Vamos pensar desde a idade da caverna, né? Como que eles se comunicavam? Eles ainda não tinham a linguagem. Eles faziam gestos, grunhidos, né? Utilizavam outros sinais, expressões faciais, né? E mesmo só com isso, eles foram capazes de trabalharem em grupo, colaborando entre si, se ajudando. Foram capazes de passar a sua cultura de pai para filho, para outras gerações. E é muito interessante que não vamos pensar só nos nossos ancestrais que ainda não tinham a linguagem. Vamos pensar nos nossos bebês. Né? Os pais começam a entender o bebê pelo gestual, porque ele também não tem a fala. Então, conforme ele chora, ele se movimenta, os pais começam a perceber esse código, né? Nos gestos, na contração do corpo, no tipo de choro, quando é fome, quando é dor, se ele está calmo, se ele está alegrinho, quando ele se machuca. Olá, Renan, boa noite. Né? E até quando eles pegam no peito e vão vorazmente, a mãe percebe que ele está com fome, então todo o nosso corpo, ele vai trazendo várias informações para o outro. Vocês já viram um bebê que vai fazer uma coisa e ele olha para os pais para ver se ele tem aprovação, e a gente entende essa linguagem e fala ok, ou a gente fala não, bebê, não pode, né? Vamos imaginar também pessoas com surdez, mesmo que você não conheça a linguagem de sinais, através de mímicas, expressões corporais, por vezes você consegue se comunicar, então nós temos essa habilidade. Na clínica psicológica, então, gente, nós reconhecemos muito a pessoa pela postura corporal, pelos gestos, pelas expressões faciais, né? Por exemplo, nós conhecemos uma pessoa com autismo, por vezes, só pela postura corporal, pela maneira que anda, como é que faz para te escutar, né? A gente percebe que ele até vira o ouvido para tentar entender. Pessoas com problemas de pequenas lesões cerebrais, né, que tem hemiplegia, então numa avaliação a gente também percebe, né, uma postura diferente de ombro, de braço, de pouco uso, né, da mão, de uma marcha diferente. A gente percebe o bêbado, né? A gente sabe quando está bêbado e quando é uma pessoa que talvez tenha uma deficiência. A apatia das pessoas, dos pacientes com esquizofrenia, é um indicativo muito grande, né? A apatia dos condutopatas, que nada os abala, que tem falta de emoções, né, nas suas expressões, nos seus gestos.
né, uma postura de arrogância, te olha de cima para baixo, levanta a sobrancelha com ar de superioridade, né, as expressões de tristeza, né, e você já escutou isso. Ele não demonstra, mas eu sei que ele está triste. Como que a gente sabe disso? Olha como que a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Lemos sinais faciais, gestuais, de postura de tronco, né? Um deprimido, ele tende, né, a se fechar. Uma pessoa arrogante já tem outro tipo de postura, né? E a gente sabe muito sobre eles assim. Né? Quando falamos, por exemplo, eu tive a intuição, né, que a pessoa estava assim, gente, não é intuição, isso é cérebro, o cérebro faz a leitura. Ele já leu tudo e fez já um pensamento tipo, perceber se a pessoa não gostou, se a pessoa está nervosa, né, se a pessoa está cansada. E isso nos ajuda muito nas relações interpessoais, né? Essa sensibilidade de ler essa linguagem corporal, às vezes saímos, assim, nos livramos de enrascadas. Então, se a pessoa está muito nervosa, o chefe está muito nervoso, não vou pedir aumento aquele dia, né? E, assim, existem alguns mitos, né, de expressão corporal, porque não é só um gesto que vai indicar um comportamento ou um sentimento, né? E sim, é todo um contexto corporal. Então tem gente que fala assim, quando coça o nariz é mentira, né? E não necessariamente, né? Pode ser uma tensão, né? Porque quando a gente está tenso, a gente tende a comprimir esses músculos do seio da face, né? E pode gerar um certo formigamento, né? Que dá a impressão de que é uma coceira. O levantar de sobrancelhas, né? Vamos falar agora de alguns gestos que nós vivenciamos no dia a dia e que às vezes a gente não se dá por conta que sabe. Então, o levantar de sobrancelha, né? Às vezes é um sinal de que a pessoa captou aquilo que você está falando, né? Ela está ali prestando atenção, ela está decodificando aquilo que você está trazendo. Ela entendeu a importância que aquilo tem para você, o seu sofrimento, o seu conflito, né? O levantar da sobrancelha está até no cérebro ampliando o seu poder de captação da mensagem, porque o nosso gestual ele é uma consequência de como o cérebro recebe o estímulo. E também ele impulsiona o cérebro a algumas coisas. Olá, Tâmara, boa noite. Obrigada por estar aqui. Agora, já quando levantamos só uma sobrancelha, pode ser um sinal de dúvida, de ironia, de enfrentamento. Então, eu não posso falar, sobrancelha é isso, colocar a mão no queixo é isso, coçar o nariz é isso. Não, é uma gestalt, é um fechamento, né, que você vai ver tudo diferente, né? Se você está brincando com ironia, você já tem, né, esses músculos aqui mexidos e ampliados. Se você, por acaso, está bravo, né, está duvidando, né, você já traz outro tipo de expressão facial. Então, todo esse conjunto, ele traz, é interessante que à medida que a pessoa faz esse conjunto, a gente recebe impacto, o nosso cérebro lê, né? Quando a pessoa põe a mão espalmada no rosto, assim, é uma vontade de sumir, né? Algo deu muito errado, algo está muito ruim. E se de longe a gente vê uma pessoa fazendo assim, como nós somos empatas, nós conseguimos, por vezes, entender uma pessoa que está até distante. O Renan está falando aqui, debates políticos são bons exercícios para identificarmos, estudarmos esses sinais, concorda? Opa! Né? Então, uma questão de arrogância, né? Uma questão de dúvida,
Eu vou falar sobre essa questão da boca e dá para a gente perceber como é que está o grau de intenção dessa pessoa, né? Como, por exemplo, comprimir os lábios, né? À medida que a gente faz, a gente está arrumando mais tempo para pensar, para dar resposta, como é que vai dizer, controlar, veja, eu estou controlando o que eu vou falar ou eu vou deixar de falar. E é interessante mesmo, a gente às vezes num debate político ou então num pronunciamento de alguma pessoa, até em tribunal, ficar observando essas características, né? A pessoa começa a falar, você inclina a cabeça do lado, você está fazendo um esforço de concentração. Lógico, a gente não vai fazer assim para escutar, mas é uma coisa de fazer uma menção de querer prestar muita atenção, essa questão da atenção auditiva, né? Você demonstra interesse também. Quando a gente fecha os olhos, né? Que a gente faz assim, alguma coisa deu errado, né? Alguma negação, né? Alguma coisa que você não está aprovando, que é diferente de você fechar os olhos, né? Para lembrar alguma coisa, olhar para baixo, né? Que é para lembrar alguma coisa do passado. Até tem gente que trabalha com essa questão de se você olha para tal lado, você está buscando alguma coisa aqui, uma história verdadeira. Se você olha para o outro lado, você está tentando inventar alguma resposta, né? Então, tem também estudiosos que eles avaliam milimetricamente, né, expressões, eles esquadrinham e vê as expressões faciais, né? Contração, musculatura, alongamento, né? Quais são os indicadores? Quantas vezes também a gente fecha os olhos para acalmar? Mas veja, é diferente, tem outra postura corporal. Uma coisa que eu não aguento que eu fecho os olhos, eu contraio, porque eu estou com tensão. Uma coisa que eu faço assim, meu Deus, eu preciso me acalmar, eu já tenho outra postura corporal. E tudo isso a gente vai lendo. E assim, os braços também. Quando a gente assim, está com os braços muito rígidos, meio que robóticos, que a gente está nervoso, a gente vai cumprimentar uma pessoa e ele está rígido, ocorre o seguinte, quando há uma tensão no cérebro, o cérebro ele comanda um aumento de fluxo sanguíneo, tanto para os membros superiores como para os membros inferiores. E justamente porque você vai precisar ou atacar, ou se defender, ou sair correndo, né? Então, o nosso corpo, as emoções, as tensões, eles mexem e às vezes assim, de uma forma funcional. Boa noite, Tamires. Por isso que quando ficamos tensos, ficamos com a palma da mão suada, né? Existem, assim, sinais, indicadores também de confiança ou de prepotência. Centímetros que trabalhamos diferente no nosso corpo já mostra essa diferença. A gente vê na postura de ombros. Até os animais, né, principalmente os felinos, né, eles tendem a crescer para se mostrar maior que o oponente. O urso se levanta, né? Quando alguém te enfrenta, você deve falar assim, eu peitei ele, e é bem isso, você peita. E quando você faz isso, você mexe com vários neurotransmissores do seu cérebro, né? Então, tudo isso trabalha em conjunto. É diferente uma pessoa mostrar uma confiança, é diferente uma pessoa demonstrar prepotência,
né? E ao fazer esses gestos, você libera hormônios que trazem para você, lógico, uma sensação maior de conforto quando você está com os ombros expandidos, com uma boa postura, né? À medida que você se sente seguro, você libera mais serotonina. E essas químicas do cérebro, em contrapartida, faz com que você mantenha a sua postura. Já quando você se encolhe, né, e deixa seu tônus tenso, diferente, você já libera mais cortisol, mais adrenalina. E quantas vezes, né, em situações que você precisa enfrentar, você fala assim, preciso tomar coragem. Você ergue os ombros e posiciona a sua cabeça. Né? Quantas vezes a gente se encolhe e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Numa entrevista de emprego, vou pedir um aumento para o chefe, tudo. E aí você se recompõe e vai. Você está trazendo químicas, né? Você está formando químicas para que você se sinta mais confortável e também mais confiante. Né? Aqui está dizendo, e quais os principais gestos de quando a pessoa está mentindo ou tentando persuadir? Então, quando a gente pensa, né, numa mentira, às vezes é muito difícil de perceber. Existem alguns quadrantes, mas não é um quadrante só. Tem todo um conjunto. Existe uma agitação maior. Né? Se a pessoa está tentando te convencer, né, tem, né, uma contração que demonstra uma certa ironia, né? Ou então fala as coisas e, né, dá uma risadinha, né, para acentuar, tipo, consegui, enganei. Para pegar uma mentira é muito mais fácil por meio de você desconstruir o discurso de uma pessoa. Então, ela te conta um caso. Então, eu fui lá, aconteceu isso, depois eu subi as escadas, eu abri a porta, não vi ninguém, tudo. Aí, se você faz assim, mas qual escada você subiu? Você volta. Você volta e começa a questionar alguma das passagens e você percebe que ela não consegue falar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem a memória episódica, ele guarda as coisas do passo a passo, das coisas que aconteceram de uma forma cronológica, numa sequência lógica. Como você não viveu a mentira, o teu cérebro não grava como ele grava a verdade. Então, conforme você faz um interrogatório, um questionamento e tenta desconstruir aquela linha, ele cai em contradição. Né? Isso é muito interessante, não é, Renan? Às vezes, pelo verbal, a gente conhece mais desconstruindo a história, porque o nosso cérebro não grava, ele não vivenciou. Pois é, gente. E assim, quando eu acho interessante, até eu converso um pouco isso com meus pacientes adolescentes. Então, o adolescente, ele vai pedir para sair. Aí ele chega com aquela postura assim, ele já se mostra o quê? Menor, submisso, com medo. Mãe e pai já tem medo. Quando você pergunta uma coisa para o pai e para a mãe, a primeira coisa que vem na cabeça deles é não, porque eles têm medo. Então você já vai assim. Aí você fala, olha, sabe, mãe, vai ter uma festinha, fantasia no prédio da minha amiga, eu posso ir? Olha como é diferente você chegar e falar assim, já se colocar lá. Mãe, você não acredita? E o interessante é você trazer as mãos na linha da cintura, porque você traz firmeza, né? E gestos lentos para se mostrar calmo. Então, mãe, você não acredita? Na casa do meu amigo, vão fazer uma festa, fantasia, tá todo mundo combinando. Com que fantasia eu poderia ir? Você percebeu que você já está falando que você está na festa? Né? Então, toda a sua postura já traz segurança. Né? Então, esse adolescente está trazendo uma segurança para os pais. Que mais? Deixa eu lembrar outro exemplo.
Quando você vai pedir aumento, você também não pode ir assim. Que raio de funcionário é esse? Então você respira fundo, já mexe aí com a tua serotonina, com todos esses hormônios, você entra, você se senta, tenta falar calmamente, com gestos lentos, né? Isso demonstra mais segurança, isso deixa o outro seguro também. Quando você também for falar as verdades para alguém, né? Se posicione, fale com calma, utilizando as mãos para explicar. Tudo é postura. É diferente do que você chegar com uma pessoa, quando você está com a mão aqui em cima, você já está inibindo, coagindo, você já está sendo talvez reativo e a pessoa não te escuta, ela só vê teus gestos. Quantas vezes vocês viram seus pais se gesticularem do jeito que vocês nem escutaram o que eles estavam falando e vocês saíram correndo? Né? Então, uma mão assim, sentar em cima das mãos, encolher esse corpo, cruzar os braços, é diferente de uma pessoa, né, que tem todo um jogo de corpo e está falando com você de uma forma diferente. Boa noite, Sandra. E falando com as mãos na linha da cintura, né, trazendo esse corpo ereto, né, você traz o que a gente chama de power pose, né, porque tanto o outro recebe isso de uma forma um pouco mais convincente, tranquila, até você dar espaço, sendo um pouco mais lento para ele poder pensar e avaliar o teu discurso. Então, todo esse gestual, eles interferem em muitas coisas. Numa paquera, né? Então, vai lá paquerar e fica com o ombro assim, dando uma risadinha. É diferente de você chegar e falar: poxa, como que é seu nome? Como é que você está? Tudo bem? Oi, Tânia, boa noite. Vamos entrando, gente. Né? Então, a gente percebe essa grande diferença quando a gente está em situações de crise, de angústia, de abatimento. A pessoa, ela tende a ficar numa posição fetal, né? Então, ela queima esse ombro, ela se encolhe, ela baixa a cabeça e isso, o que acontece? Você comprime toda a sua caixa torácica e você comprime de uma forma que você começa a ter problemas para respirar e você faz tudo isso sem perceber. Aí você começa a hiperventilar, né? E à medida que você tem encolhido e você hiperventila, esse ar, no fim você está respirando mais gás carbônico. Aumenta a sua pressão arterial e você vai ficando cada vez mais ansioso. É o que acontece às vezes na crise do pânico. Por isso que a gente trabalha com postura e também com respiração. Temos também gestos pacificadores, né, que usamos e não temos a consciência do porquê. Quando está acontecendo alguma coisa que está deixando você um pouco aflito, pode ver que a gente, né, mexe muito com as mãos e isso é interessante, né? Ou então a gente se esfrega, a gente se coça. E isso, gente, a gente não faz à toa. Isso tudo, né, faz parte do nosso inconsciente, do nosso instinto. Porque nós acionamos os nossos sensores táteis, que vai mandar um impulso para o cérebro e ele vai produzir mais serotonina, né? Então, isso vai deixar a gente um pouco mais calmo, né? Pense, então, assim, numa crise de ansiedade. Pessoas que têm crise de ansiedade, tenta nesse momento se isolar, arruma a sua postura corporal, respire lentamente e faça uma leve pressão nas mãos, como se você
estivesse acariciando aqui na linha da cintura. Esses gestos, né, eles são pacificadores, né, essa pressão suave. E isso vai fazer com que você libere hormônios e que você também consiga diminuir toda a química do seu cérebro dentro de uma crise de ansiedade. A gente, às vezes, faz isso errado. A gente fica com pressa, caminha de um lado para o outro, rápido, e isso aumenta a tua temperatura, e você começa a hiperventilar, isso aumenta a sua pressão arterial. Gestos lentos com a mão, ao explicar algo, né, faz com que também você conecte melhor com o outro, e o outro se conecte com aquilo que você está falando. Você começa a ter um certo domínio da situação. Boa noite, Luiz. Né? Tem gestos, né, que intimidam pessoas, que ameaçam as pessoas. Então, à medida que você vai falando, que você vai andando, chegando do outro, que você começa a levantar o queixo, né? Você já fica todo armado e a pessoa começa a perceber que ela está em perigo. Ou então ela quer parar de discutir. Aquilo não vai adiante, porque já é um sinal todo corporal que o outro está fora de si e que no embate a coisa vai terminar feia. E a gente vivencia coisas que a gente não toma consciência delas. Tem até a teoria da mente, não vou aqui conceituar, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês já se pegaram, assim, em algum lugar que está acontecendo alguma coisa, tudo, você olha, aí você dá uma olhada para sua amiga ou para o seu amigo, ele também te olha tipo assim, eu vi o que você viu. Aí na minha cabeça vem assim, então você também já sabe. Num olhar. Ninguém precisou falar nada. Né? Então, não é só um quadrante muscular, um olhar para baixo, um olhar para o alto, um movimento de cruzar os braços. Poxa, cruzar o braço pode mostrar que eu estou com o saco cheio, pode mostrar uma certa timidez, né? Pode mostrar uma braveza, uma indagação, mas olha como eu vou mudando outros contextos no meu corpo. Então, eu não posso falar assim, cruzar os braços em sinal de pessoas tímidas. Não, tem toda uma outra expressão, é um conjunto de expressões, de gestos, né, de contrações musculares, né, que fecham um contexto. Boa noite, Rafaela. E vocês precisam começar a treinar mais essa leitura e talvez saber um pouco mais disso. Né? Ontem eu conversei durante muito tempo com o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, e ele também, eu penso como ele é um grande estudioso a respeito disso, que a gente não consegue avaliar um gesto ou um quadrante como, né, um significado do que está ocorrendo. Tem todo um gestual. Né? E a gente conhece, principalmente com os nossos familiares, a gente às vezes de bater o olho, conforme ele se movimenta, a gente já sabe como ele está. Então, comece a prestar mais atenção. Né? Compartilhe esse vídeo, passa isso para as pessoas, porque é muito interessante. Tanto quem trabalha com pessoas, quem trabalha com crianças, nas nossas relações interpessoais. Né? Então, eu gostaria que vocês dessem um like, compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem no meu canal, para eu saber se vocês estão, né, gostando, e para saber também quais são as suas dúvidas. Aceito também, é muito legal, sugestões do que a gente pode conversar aqui, né? Acompanhe meu canal no YouTube, Dr. Oncala Simone, eu faço, né, sempre análise de comportamento, e comecem a treinar. Você também
vai poder enxergar melhor esses sinais, né? Ou usar, né, alguns sinais, alguns gestos que talvez seja interessante tanto para a sua situação de estresse, né, para adquirir mais confiança. É só se ligar, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por estar aqui. Um beijo para vocês. Esse vídeo vai estar gravado lá no YouTube. Eu vou colocar depois o link nos stories. E eu gostaria que vocês fossem lá, dessem um like e compartilhassem também, ok? Um beijo para vocês todos. Muito obrigada.